Saudações, eu sou o William Moraes e esse é o vídeo de perguntas e respostas dessa semana. Eu vou começar aqui comentando uma pergunta que eu respondi nos comentários, mas como eu acho que algumas pessoas até leem os comentários, mas depois de um tempo não ficam voltando para ver os comentários daquele vídeo, poucas pessoas vão ver e achei uma pergunta bastante interessante, porque foi a Cacá Bittencourt, ela me perguntou sobre um relato que eu dei de ter visto uma pirâmide com um olho. Ela perguntou se por acaso não seria o olho que tudo vê. Essa pergunta me fez pensar que as pessoas têm uma definição talvez estabelecida por quem a definiu primeiro, mas não necessariamente chega a ser uma verdade por causa disso. Fazendo uma análise à la Platão, imaginem que as pessoas vivessem, né, num lugar coberto, uma caverna que fosse, então elas chegam lá fora, dão uma escapulida e um grupo de pessoas e olha a lua e chega lá e fala, caramba, tem a lua, e eles interpretam a lua de uma forma. E eles voltam para essa caverna e conversam com todo mundo, com a galera, e fala, olha, lá tem a lua e ela significa isso. Ah, tem um corpo celeste, iluminado, emite luz. Do que eles interpretaram daquilo, que pode ser verdade, pode não ser, pode esbarrar em coisas que realmente a gente sabe que pode ser, pode não ser, mas como ninguém viu, fica aquela coisa de será? E lá dentro começa a espalhar a notícia da lua. E aí, por acaso, um outro acaba saindo, no caso eu, por exemplo, e vou lá e vejo algo assim, a lua. E aí eu volto e falo, eu vi a lua. E seria muito fácil eu dizer que é verdade o que o outro grupo disse, mas não necessariamente. Eu vi a lua, mas o que ela significa é outra coisa. Eu posso ter a minha interpretação e ela pode ser tão errada quanto a dos outros. Ou um dos dois pode ter acertado, ou os dois podem ter acertado, porque depende de como você está vendo, de que ângulo você está vendo. Não necessariamente estou falando de perspectiva física, embora nem seja tão física assim. Acho que vocês entenderam a analogia. É muito importante levar em consideração que não há uma resposta pré-definida que estabeleça uma verdade que não possa ser alterada, melhorada ou enxergada com maior amplitude. Eu nem tentei explicar muito o que significou para mim, além do que eu falei ali. Por quê? Porque aquilo é meu, é a minha leitura. Pode ser que para outra pessoa não seja, não veja dessa forma. Então, é necessário tomar muito cuidado com isso, e é por isso que eu falo que eu tenho meu pé atrás com todas as religiões praticamente, até o espiritismo, que aceita a saída do corpo, espíritos e tudo mais. Porém, acho que ficam numa esfera de aceitação do que escutam de um espírito com muita facilidade. E para mim não é porque um espírito falou que é verdade. Eu vou levar em consideração até eu conseguir ou não averiguar a veracidade daquilo, mas dizer que é verdade, para mim, é exagero, mesmo que eu ouvi isso aqui, outra fonte ouviu e outra fonte ouviu. O espírito se move, ou vários espíritos se agrupam. É muito fácil. Né, não estou dizendo que é isso, mas seria muito fácil haver uma organização para facilitar uma manipulação de uma massa almejada. Mais uma vez, não estou dizendo que estou dizendo que temos que ter uma visão ampla das possibilidades de tudo. Então fica como uma resposta para todos e um lembrete acerca do que quer que seja. Vamos usar a nossa mente ao nosso favor, o nosso processador. E como já falei em outro vídeo, não tem problema algum contestar seja o que for, tentar achar alguma brecha, porque é isso que nos faz crescer. E isso vai de encontro a uma outra resposta que dei também para o Alexandre Figueiredo, que confessou um certo receio
de compartilhar as experiências que ele tem, porque ele foi avisado por uma voz para ele não fazer isso. E como ele fez, ele deixou de ter algumas experiências. E a minha resposta para ele foi bem pautada no sentido de que talvez mais forte do que a influência de um espírito, de algum castigo, né, imposto por algum obsessor que o ameaçou, eu acho que mais forte que isso é o psicológico dele. A aceitação dessa proposta faz com que talvez ele mesmo se sabote. Isso é uma possibilidade, não estou dizendo que é uma das possibilidades. E é necessário traçar todas essas possibilidades, e confesso que eu já me perguntei isso sobre compartilhar as minhas experiências com vocês aqui. O que eu tenho a responder sobre isso é que não deixei de ter as experiências, e às vezes, quando eu estou editando vídeos aqui, eu sinto alguns carinhos que eu interpreto como incentivo de que eu estou fazendo a coisa certa. Às vezes eu até falo em voz alta, eu agradeço, coisas assim, porque é muito sutil, mas eu percebo. É quase que um estado vibracional localizado numa região. É muito agradável e eu agradeço. E geralmente, esse é outro detalhe. Não estou dizendo que toda voz que você escuta é horrível, terrível ou quer te sacanear. Estou dizendo que é muito mais fácil um espírito preso nessa frequência de vibração, mantido aqui por valores mais pesados, é muito mais fácil a gente escutá-los do que escutar um ser que está muito mais sutilizado, muito além. Os toques são mais sutis. Não estou dizendo que isso é uma regra, no geral, pode ser que você esteja escutando o seu mentor, sim, mas é necessário ter um pouco de cuidado com isso. Eu acho até que eu vou falar um pouquinho aqui de um relato que eu tive nesse fim de semana. Vai aqui de extra, que eu comentei no vídeo anterior sobre sábado para domingo. Eu tive evento, eu tive que sair correndo e eu vou comentar. Eu saí do meu corpo, saí do meu quarto, era um quarto antigo, não é o quarto que eu fico agora, é o quarto de 10, 15 anos atrás, isso é comum, já falei disso aqui várias vezes. Passei para o quarto da minha irmã e da minha mãe e fui passar pela janela. Geralmente eu saía por lá. Passar pela janela, atravessando uma janela com aqueles ferros torcidos, sabe aquelas coisas antigas assim? Que não dá para passar ninguém, mas se abre a parte de vidro também, enfim. Atravessei essa parte, até fiquei um pouco travado no meio e falei, não, que isso, eu consigo? Eu saí. Quando eu cheguei na rua, decidindo para onde eu iria, eu vi um helicóptero caindo. Esse helicóptero caiu sobre uma parte da minha casa e era um helicóptero inclusive maior do que eu deveria ser. E a hélice dele continuava girando e ele foi se movendo por causa da queda, de estar, né, trepidando ali, virando a hélice para acertar o quarto onde estaria a minha mãe e a minha irmã. E outra coisa é que eu esqueci de falar, a minha mãe e minha irmã estavam no quarto, apesar de que minha irmã não mora mais aqui e a minha mãe não está mais no mundo físico. A maioria de vocês já deve saber disso. E eu vi que elas estavam no quarto, mas talvez na ânsia de sair para longe, para afastar do meu corpo, e também admito que apesar de saber que eu estava fora do corpo, naquele momento eu não me lembrei, não acessei a memória de que minha mãe já tinha falecido, e simplesmente fiz como eu já fiz várias vezes, de passar por elas e nem tentar levá-las e tudo mais, porque também tem essa coisa de ficar incomodando. Cada um tem, né, o seu interesse na coisa. E a hélice ia na direção dela e eu senti que eu podia jogar, eu quase fiz isso, tive um ímpeto de jogar o helicóptero com a minha força de vontade para outro lugar, mas pensei que poderia cair em outra casa e vi um teste nisso de eu preservaria a minha irmã e a minha mãe e jogaria em outras pessoas, e chegou um momento que eu falei, pera, eu aumentei ainda mais meu nível de lucidez e falei, não, isso nem pode machucá-las, acertaria o espírito delas, esse avião não está caindo de verdade. E tem a ver com o fato de que eu falo para vocês, quando algo assustador acontece, nossa
a nossa capacidade crítica é aumentada. O nosso senso crítico, o que eu falo de lucidez, a lucidez é aumentada consideravelmente, e já cheguei a dar esse exemplo. Se um avião cai na rua ali, eu vou me perguntar, isso está realmente acontecendo? A sua lucidez é aumentada. E nesse momento eu falei, não, isso é tudo um teste. E eu falei, eu quero falar com o meu mentor. E eu escutei uma voz falando que, não, eu tinha que focar na vivência que eu estava tendo ali. Era importante. E eu falei, não, eu quero conversar com o meu mentor. E a voz não era parecida com o do senhor que se apresentou como meu mentor uma vez. Era mais jovem essa voz. E quando eu insisti que eu queria falar com o mentor, porque eu não estava vendo ninguém, apareceu um telefone do meu lado. Eu peguei o telefone, atendi. Era a mesma voz que tinha falado na minha cabeça. Só plasmou um telefone para tentar, sei lá, me ludibriar de falar, você está falando comigo. E ele me deu um torra de falar assim, você tem que parar de contestar demais as coisas. E aí eu falei, poxa, foi um torra assim de aceite o desafio, encare o desafio aí e dê uma resposta do que você faria de verdade. Não fuja do desafio, foi quase uma coisa assim, não fuja do teste. E aí eu no telefone falei assim, vou considerar isso, mas quando eu desliguei e fiquei pensando, porque honestamente, toda a experiência que eu tive até então me mostra que os seres em níveis acima são muito compreensíveis, embora tenha sido um Thor mais enérgico, não foi com raiva. Eu já dei torra no meu pessoal que eu treino, na minha equipe de evento, de até chegar a falar palavrão, porque eu, quando falo palavrão, pode ter certeza que eu amo a pessoa. Eu estou falando com muito carinho no meu coração. Quando eu chamo alguém de filho da mãe ou coisa pior, é porque eu sei que a pessoa sabe que eu tenho uma empatia muito grande por ela, um carinho, e que eu não estou querendo ofendê-la. Até é porque eu confio que ela é capaz de mais. Eu acho que eu nunca xinguei alguém com palavrão. Quando eu falo palavrão é geralmente para florear a coisa e dar um impacto mais, sei lá, acho interessante nesse aspecto, mas nunca xinguei realmente para desmoralizar alguém. Era mais para, tipo, vai, você consegue. Incentivo, tipo, não, você já não é criança, uma coisa nesse nível. E eu não sei se era isso, e eu fiquei analisando, será que era isso, será que não era? E falei, tá, eu vou considerar essa possibilidade, porque eu contesto tudo, eu tenho que me contestar também. Será que eu não estou exagerando? Será que meu contestamento não deve ser contestado? Em algum momento ou em algum nível, tentar achar, né, um equilíbrio. E falei, ok. E aí voltei para a cena sugerida, mas tinha mudado o cenário. Quando eu desliguei o telefone, eu já estava numa espécie de, parecia um jardim botânico, um zoológico, era meio, tinha plantas para todos os lados, mas era fundo e em cima tinha uma coisa de vidro, era arredondado, né, abobadado, é assim que fala, deve ser. E eu estava no meio desse lugar, para cima tinha mais coisas, mas na verdade mais para baixo tinha mais coisas ainda. E eu pensei, tá, eu posso me divertir muito aqui, sim, achei o cenário bonito. E pulei para lá, porque eu sabia que eu tinha que ir para lá, mas no meio do caminho eu falei, não, esse negócio tá estranho, não curti essa conversa com esse moço, não. Falei, estou saindo de cena, vou pensar a respeito, volto mais tarde, depois, numa outra oportunidade. E aí saí voando, e quando eu comecei a sair voando, eu acordei. E acordei e não consegui dormir mais, porque eu tinha evento, até não precisava ter acordado tão cedo. Mas acordei, era umas 5 da manhã, eu podia acordar até 8 horas da manhã, porque eu já tinha montado todo o cenário no evento, então a gente só precisava chegar para atuar. Não adiantou, não dormi, fiquei fritando nisso aí, matutando a respeito sobre até que ponto um ser superior tem paciência com a gente. Eu acredito que deveriam ter paciência extrema, mas pode ser alguém que está sendo treinado também no nível que está bem acima do meu, mas ainda está abaixo de outros. Então, entendem que é tanta coisa para considerar? Meu conselho continua sendo: considerem,
pensem, se algum desses seres se sentir ofendido demais, além do necessário por contestações, acho também que pode ser porque tem algo a esconder, e aí já é suspeito e digno de, né, não escutar não. Cuidado com o que vocês escutam, já falei sobre isso em outros vídeos também. Faça a sua parte, faça o que você acha que tem que fazer com boa intenção, valendo sim os sinais, mas nessa questão de, eu tinha muita experiência, agora eu não estou tendo, ninguém sustenta um nível energético, mesmo nível por muito tempo, somos flutuações ambulantes aqui, muita coisa está passando por nós, existem momentos e momentos, não se preocupe, não crie expectativa, não crie ansiedade em cima daquilo, apenas seja e tenha alguma ideia do que você está fazendo e por quê. Eu, pelo menos, sei que eu estou tentando ajudar um monte de pessoas a entenderem situações que elas passam e não tem com quem conversar, porque eu já passei por isso. E eu acho que vale a pena, sim. E, bom, enfim, vamos em frente. E o outro comentário que eu vou comentar aqui é da Kathleen, que agradeceu as indicações que eu dou de livros, filmes e tudo mais que eu acabo falando por aqui. Acho que porque eu falei do livro de Mirdá. Eu fui pesquisar e esse livro está muito esgotado, acho que se tornou uma raridade. E eu tenho esse livro. Acho que usado, em estante virtual, você acha por no mínimo R$ 100 um livro. Bastante surrado. Então, eu separei aqui algumas pérolas para deixar para vocês pensarem, porque para mim é incrível. Eu acho que ele me influenciou muito na vida, no sentido de raciocinar. Tem alguém que comentou aqui, tem um vídeo meu chamado Nenhuma Facilidade Vem Sem Dificuldades. E alguém comentou, não lembro agora quem, me desculpe, que esse é o novo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, do Stan Lee. E achei muito curioso, mas a verdade é que eu acho que esse livro de Mirdá me colocou nessa sintonia, né, nessa inércia, porque é isso, né? A inércia não é só estar parado, é estar em movimento e continuar em movimento também, é entrar num fluxo e seguir com esse fluxo. Não sei se a metáfora serve muito, mas realmente eu crio muitas frases assim, até para os meus livros. Todos os meus personagens têm alguma coisa a dizer nesse sentido. Tem alguma coisa que sintetiza o que eles acreditam. E eu acho que eu aprendi com o livro de Mirdá, e para vocês terem ideia, além da frase que eu citei, que as decepções são como aves de rapina que descem aos cadáveres de suas esperanças abortadas, tem coisas como... Eu não vou nem comentar muito sobre. Vou deixar como exercício para vocês refletirem. Vou só falar as frases. O acaso é o brinquedo dos sábios. Os tolos são os brinquedos do acaso. A mais insuportável praga é considerar algo uma praga. Tudo que necessita ser sustentado com provas e argumentos, mais cedo ou mais tarde é derrubado com argumentos e provas. Falai para aliviar o que está sem fala. Calai para vos aliviar. A fala é, na melhor das hipóteses, uma mentira honesta, ao passo que o silêncio é, no pior dos casos, uma verdade nua. Não há trevas. Há graus de luz que satisfazem as necessidades de todas as criaturas. Vosso dia claro é crepúsculo para a fênix. Vossa noite fechada é dia claro para o sapo. Poderia ser a coruja também, né? Acho que ficaria até mais poético, mas tudo bem. Muito semelhante ao esquilo na sua roda é o homem, que, tendo posto a roda do tempo a girar, fica a tal modo dominado por ela e levado pelo movimento, que já não pode crer que é ele que a faz mover. Nem acha tempo para deter o giro do tempo. A roda do tempo gira,
mas seu eixo está sempre em repouso. Deus é o eixo da roda do tempo, conquanto tudo gire à volta dele, no tempo e no espaço. No eixo está a paz, no aro a agitação. Onde quereis vós estar? Tá bom, esse eu vou comentar porque é interessante dizer que ele não está dizendo que tem certo e errado. Está dizendo que no eixo tem a paz e no aro tem a agitação. Onde você quer estar? E talvez onde você precisa estar. E para concluir, acho que uma das que eu já citei muito na minha vida, e para mim tem a ver muito com a minha relação com as religiões, que é: quem não pode encontrar um templo em seu coração, jamais encontrará seu coração num templo. Por hoje eu vou parar por aqui. Também estou colocando muita coisa em ordem na minha vida nessa semana, mas depois eu vou ler um trecho do livro. Aqui eu peguei só uns pedaços que eu já tinha anotado no celular, mas eu sei que eu tenho o livro aqui em algum lugar. Eu vi ele nesses dias, mas agora bagunça demais aqui. E eu vou ler uma parte inteira que é magnífica, mas eu vou ler ela inteira, vou fazer um vídeo só para ela, então aguardem, não vou demorar a fazer isso não. Muito obrigado pela atenção de vocês, continuem deixando perguntas embaixo, eu vou respondendo à medida do possível, mas vou respondendo, tá? Abraço a todos vocês, hasta!